Saúde e paz para todos nós. Estamos muito felizes porque estamos alcançando a primeira meta nossa nesse nosso canal e certamente você que nos assiste, que participa, que pergunta, que comenta, que dá lá o seu gostei, não gostei, né? Que compartilha, você ajudou o canal a ter movimentação e essa movimentação está sendo muito considerada agora na hora da avaliação do YouTube. Deus abençoando, a gente conquista condições de fazer um trabalho mais consolidado através do YouTube. Obrigada a você que ajudou, mas por favor continue, porque estamos em pleno período de avaliação. Precisamos que você compartilhe, dê seu parecer, dê sua opinião, like, dislike, essas coisas que você já sabe. Muito obrigada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre em tudo dai graças. Quando eu buscava João Nunes em sua casa para irmos para o trabalho na Sociedade Espírita Maria Nunes, eu tinha a alegria, me sentia honrada de ir de carro buscá-lo em sua casa, para levar e depois trazia. Muito bem. Quando ele chegava perto do carro, ele abria a porta do lado e dizia: bom dia, tudo bem? Em tudo? A primeira vez eu fiquei olhando para ele, pensando que ele ia completar a frase, e ele completou. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Achei interessante. No dia seguinte, não no dia seguinte, da vez seguinte que eu fui buscá-lo, ele novamente abriu o carro, a porta do carro. Bom dia, tudo bem? Em tudo? Ah, eu já sabia, um pedaço. Em tudo dai graças. E ele disse, e o resto? Ah, gaguejei, não queria dar o braço a torcer, ele riu, seguimos. Aí eu me preocupei. Fui procurar saber onde eu encontrava. Ah, não, ele disse. Isso está na segunda carta de Paulo, desculpa, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu pensei comigo, vou decorar isso, coisa nenhuma. Mas procurei, o que eu guardei na memória, procurei saber, anotei. A terceira vez ele tornou a dizer, bom dia, tudo bem? Em tudo? E eu, dai graças. Ele me olhou, porque esta é a vontade de Deus. E gaguejei, porque eu não tinha decorado tudo. Ele riu e ficou quieto, calado. Eu pensei comigo, mas que absurdo. Eu, que conheço um pouco dos princípios da doutrina, não saber falar um versículo de cor, mas também por que ele não me pergunta uma questão de O Livro dos Espíritos? Por que ele está implicando com essa frase para que eu a saiba? Questionei e decorei. Aí eu já estava toda orgulhosa. Em tudo, e eu, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele disse, Paulo, aos Tessalonicenses, que mais? Aí eu gaguejei, ainda não sabia de cor. Bom, e dessa forma, a cada dia, eu fui me empenhando para decorar essa frase. O dia que eu sabia tudo de cor, inclusive a fonte, eu estava verdadeiramente orgulhosa de mim por ter decorado algo que ele queria que eu decorasse. E aí eu repeti e tal,
Ele ficou calado, não falou. Não, eu achei que ele ia dizer, que bom, parabéns. Nada. Calado, pensativo, e seguimos. Mas essa frase passou a bailar em minha mente. E eu pensava assim, por que será que Nunes quis que eu decorasse essa frase? E depois que ele viu que eu decorei, ele nunca mais voltou ao assunto. O que está por trás disso? E aí eu comecei a pensar. E cheguei à brilhante dedução. Não adiantava eu saber de cor. Eu precisava aprender em cada situação, a cada dia, se fosse a relação com quem fosse, que eu aprendesse a dar graças a Deus pelo fato, pelo que eu ouvi, pelo que eu vi. E aí eu comecei a exercitar. Fácil, enquanto as coisas são boas. Quando você recebe o sorriso, ultimamente só pelo olhar, né? Quando você recebe o sorriso de alguém, quando você lê uma mensagem que lhe renova as forças do dia, quando você ouve alguma mensagem, algum áudio, alguma coisa que te agrada, alguma notícia boa. Mas é tão fácil dar graças a Deus. Entretanto, quando as situações são difíceis, eu, pela razão, sabia que eu também tinha que dar graças. Porque Paulo diz, em tudo, dai graças. E aí, eu comecei um exercício. Um exercício que não é simples. Um exercício que não está acabado para mim. Eu estou em pleno exercício. Mas que nos conforta tanto. É o exercício de aprendermos a dar graças a Deus em todas as situações, por tudo que nos acontece, pelas decepções que nós sofremos, pelos embates com companheiros aflitos, pelos fatos que nos acontecem ao redor e nós estamos desprevenidos, pelas manifestações de nosso corpo físico em seus momentos de fragilidade ou dor. Aí não é tão simples. Não é tão simples, mas é verdadeiramente a porta para um estado de harmonia íntima. E hoje, ao me dirigir para a gravação, eu me lembrei da importância de aprender a dar graças. E resolvi dividir isso com vocês. É um exercício que eu tenho certeza eu tenho que levar para a eternidade. Por mais aflição que tenhamos, por mais o nosso planejamento de vida esteja bonitinho, enxutinho, arrumadinho, estejamos nós prevenidos para as surpresas do caminho. Estejamos nós prevenidos para os choques de relação com pessoas que a gente ama, que a gente respeita e admira, e de repente surge um choque de relação. Ou então, para uma frustração no seu trabalho, numa programação material, que algo acontece e não sai como nós planejamos. Mais do que isso, que nós saibamos
entre família, família consanguínea, família espiritual, que nós saibamos dar graças a Deus por estarmos com aquelas pessoas junto a nós. E é muito interessante porque nesse exercício você não consegue ir só decorando automaticamente. Você precisa raciocinar e entender por que você tem que dar graças em tudo. Só porque Paulo mandou? Não. Não é assim. Não é assim. Tem gente que ainda fala, ele escreveu, foi para os Tessalonicenses, não tem nada com isso. Eu não vou dar graças a Deus em tudo. Mas a doutrina espírita nos traz a base. Primeiro, os princípios que a doutrina espírita nos oferece nos mostram que tudo está muito bem fundamentado e que, com Jesus, com as leis divinas, tudo tem uma justificativa. E tudo que eu estou passando agora, enfrentando agora, de alguma forma, eu lancei a semente no passado. E agora eu colho o fruto. Em coisas simples. Às vezes, até um sorriso que eu estou esmolando de alguém e que a pessoa não me sorri. Será quantas vezes no passado eu neguei o sorriso a alguém? Agora eu preciso aprender a valorizar que sorrir para o outro faz bem. Renova-lhe as forças, dá-lhe condição de bom ânimo, de entusiasmo diante da vida. É tão interessante isso. Outro dia, fizemos um livro pela editora Fonte Viva. E eu fiquei felicíssima, porque o livro da nossa querida amiga me dava aquela satisfação íntima de ter realizado uma ação que agradou a minha amiga. Um livro muito bom, de um espírito que, quando encarnado, passou por nós no movimento espírita e deixou um rastro de luz. E eu estava toda encantada. Num belo dia, talvez um mês depois, um outro amigo chegou perto de mim. Aliás, ele se comunicou comigo pelo WhatsApp. Fotografou a capa e me mostrou que havia uma letrinha a mais na capa. Uma letrinha. E eu me senti numa terra frágil em que se faz um buraco por baixo de mim e você cai ao chão. Meu Deus! Como eu não vi que essa palavra estava errada na capa? E aí comecei a me movimentar para tomar as providências para corrigir aquela palavra. Estava sem saber como falar com a autora. Como eu vou? Meu Deus do céu! Como pode ter acontecido isso? Vou ter que recolher os livros e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu ligo para ela. Ela diz assim, não, que feio. E parou, falei, ai meu Deus. Prepara, Joselma, para ouvir, muito merecidamente. E ela me disse assim, Joselma, o livro está agradando a tantas pessoas. Olha, e começou a me contar uma história de alguém que não é espírita e que a esposa estava lendo para ele a cada dia um capítulo e ele estava naqueles dias deixando de usar algum material que ele usa com mais entusiasmo, né? Porque ele estava
ouvindo os capítulos daquele livro. E ela nunca mais voltou ao assunto comigo da letra, que foi a mais na capa. E eu percebi que o conteúdo do livro estava ajudando tanto, que a letra a mais importa sim. Tem que ser corrigida sim. E já providenciamos a correção. Mas eu precisava dar graças ao erro da capa. Porque foi um erro na capa e não foi no conteúdo. Eu precisava dar graças para poder chamar a atenção, alertar o profissional que fez, o profissional que corrigiu, para que não deixemos repetir tal fato. Eu precisava dar graças para que eu aprendesse que, em vez de críticas em relação ao livro, havia um erro nosso e que não tínhamos até então ouvido críticas. Vejam, para o profissional, um erro na capa de um livro novo é algo que praticamente desmonta o profissional. Entretanto, nós, no nosso dia a dia, precisamos aprender a dar graças por isso também. A dar graças porque nossos filhos adoeceram e estão sendo tratados. A dar graças quando um familiar querido retorna ao plano espiritual, envolvido pelas situações da pandemia ou qualquer outro motivo. A dar graças quando nós, em alguma situação, nos sentirmos violentados na nossa harmonia interior. Que possamos dar graças, porque esse momento de violência à nossa intimidade nos permite nos dirigir ao Pai com mais humildade, com mais carinho, com mais gratidão. Pensemos nisso. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.